pessoal. Bom, o pessoal vai chegando aí, vai entrando. Deixa eu aqui pra frente. Deixa eu convidar aqui a Cristiane. Oi, Daniel. Oi, Cristiane. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Beleza. Deixa eu tentar fazer um negócio. Só um segundo. Bom, enquanto o pessoal tá chegando aí, vou me apresentando, aí depois eu apresento um pouquinho você e você complementa a sua apresentação. Pode ser? Jóia, ok. Bom, para quem está chegando, a gente vai falar hoje sobre questões de vacinas, em especial falar bastante mais da vacina da Covid-19, que pouco se tem, já está bastante polêmica, o pessoal já não perde, muita gente já não perde tempo, já começa a fazer fake news e acho que é super importante falar sobre esse assunto, né? Antes da gente começar, Cristiano, acho que o seu... Deixa eu ver se é o meu. O microfone tá dando chiado. Bom, vamos ver se vai melhorando ao longo da live. Bom, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Daniel, sou administrador dessa página. A página está fazendo um mês, né? Agora, na semana. Eu tenho formação como biólogo, bacharelado em genética, licenciatura também. E tenho mestrado, minha formação é totalmente pela FRJ. E hoje a gente está recebendo aqui a Cristiane, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem experiência na área de biotecnologia, experiência na área de vacinas, certo? Se não me engano. E, bom, é isso. O pessoal tá comentando que tá tendo um chiado. Eu também tô ouvindo. Deixa eu tirar o meu microfone. Será que... Deixa eu ver se... Direito? Ah, foi. Melhorou. Show. Melhorou 100%. Então, vou ficar sem microfone. O som tá bom? Tá bom, dá para ouvir bem. Perfeitamente. Bom, e agora eu passo a palavra para você complementar a sua apresentação, detalhar um pouquinho. Oi, Daniel. Eu agradeço muito o teu convite para falar um pouco sobre as vacinas, sobre o Covid. Na verdade, a minha formação é bióloga também, eu sou bióloga igual a você. E eu fui me especializando em mestrado, doutorado e pós-doc na área de imunologia, que foi quando eu paguei a disciplina na graduação, eu realmente me apaixonei pela imunologia, ainda na graduação, e senti que aquilo ali era o que eu ia seguir, né? A gente sabe que dentro da biologia a gente pode ir para a parte de botânica, para a parte de zoologia, né? Tantas situações que a gente pode abraçar, mas realmente eu sempre gostei de imunologia, eu sempre gostei da parte de saúde, especialmente saúde humana. E atualmente eu sou professora da UFPE, e lá a gente também sou membro da Sociedade Brasileira de Imunologia, e lá a gente desenvolve algumas pesquisas na área de imunologia. Entre essas pesquisas, testes de fármacos, atividade tanto imunoestimulante como imunomoduladora, e a parte de vacinas. No caso, o que a gente trabalha lá é mais um termo novo que se criou e acabou se adotando, digamos assim, uma espécie de neologismo,
vacinas terapêuticas, porque a vacina, na verdade, ela é profilática, né? A ideia de vacina é uma coisa profilática. Mas a gente trabalha muito mais com vacinas terapêuticas, que é, na verdade, basicamente, traduzindo para o nosso público que nos assiste, o indivíduo ele está infectado, ele tem a doença, ou melhor dizendo, ele pode estar no início de sua doença, e a gente pode trabalhar com vacinas tentando fazer com que esse indivíduo não agrave muito ou ele não desenvolva formas mais lesivas de determinada doença que ele apresente, né? Aí dentro desse contexto a gente trabalha com vacina de HPV, com vacina de Zika, tudo isso com o grupo da genética, especialmente com o professor da genética Antônio Carlos, que é meu grande colaborador, e a gente trabalha com uma série de situações, câncer, entre outras coisas, uma parte mais simples, mas basicamente o âmago da questão sempre é imunologia. Uhum. Ah, legal. Interessante você comentar essa parte do câncer. O meu mestrado, não comentei, eu fiz mestrado em bioquímica, eu trabalhei com câncer de fígado. Então, mas isso a gente deixa para um papo para outra hora. Tá certo. Se deixar, a gente acaba indo e para em outro assunto. Diz que biólogo é um bicho curioso, né? Demais. Biólogo não tem fim, não. Demais. Então, vamos focar. Ainda bem que tem tempo aqui. Bom, só para dar uma contextualizada, por que eu acho importante falar da vacina. Assim, a Covid está aí, é uma pandemia, mas assim, eu acho que é legal destacar esse contexto das pesquisas, das várias pesquisas de vacina contra o coronavírus, porque está sendo um processo muito rápido, né? Eu venho acompanhando as notícias e várias vacinas ocorrendo, várias vacinas chegando nas suas etapas mais avançadas e todas as reportagens sempre comentam que é muito rápido, que é algo impressionante e que pouco foi visto isso, né, ao longo da história. Bom, baseado nisso, acho que é importante a gente começar assim, trabalhando com alguns conceitos, parte um pouquinho mais técnica, porque não é porque a produção está sendo mais rápida que vai ser menos válida, criterioso. né? Criterioso, exatamente. Então, acho que a gente pode começar a nossa conversa por essa parte, né? Quais são as etapas, como é que é uma produção de vacina? Ok. Na verdade, o início de tudo é a gente começar a compreender quais são os aspectos clínicos que o patógeno que a gente está tentando trabalhar, né, produzir uma vacina contra, ele promove no organismo hospedeiro, né? Antes de mais nada, a gente precisa compreender quais são esses aspectos clínicos. O que o indivíduo desenvolve, quais são todos os parâmetros laboratoriais, enfim, a parte imunológica também, os danos a órgãos de uma maneira geral, sistemas. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, e é bom começar falando sobre isso, porque a gente está começando a falar sobre vacina depois que surgiram todas as notícias do que rolou na China. Então, a princípio, a gente viu a pandemia crescendo, que, na verdade, naquele momento específico, vamos datar isso, janeiro, por aí, que foi quando começou a emergir de forma assim, mais notória mundialmente as notícias que estavam acontecendo na China, que existia uma espécie de epidemia nova naquele país e que ele tinha uma propensão de dano respiratório, outras pessoas, a gente chama de convívio familiar, não apresentavam uma coisa moderada, e começa a se falar de dificuldade de paladar, etc. Então, começa-se a entender quais são os aspectos clínicos que aquele patógeno em particular desenvolve. Pensando especificamente em países desenvolvidos, ou seja, onde tem grana, a coisa anda mais rápido. Isso é fato, né? Quer dizer que só um país rico ele é capaz de ter
ciência e tecnologia, pensando especificamente na grana, a gente poderia taxar dessa forma. Mas nós temos, em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento, que é o nosso caso, mentes brilhantes. Eu gosto muito de falar isso em qualquer live que me convidam, porque, assim, o fato do Brasil não estar à frente das coisas é porque nós temos uma política que não pertence especificamente a esse governo, mas a uma tradição nesse país de não se investir em ciência e tecnologia, né? E o investimento, quando ele acontece, ele é muito incipiente. E nós temos aqui pesquisadores brilhantes que, infelizmente, não têm incentivo financeiro para fazer tecnologia de ponta. Isso não quer dizer que a gente não sabe fazer, quer dizer que a gente não tem subsídios para isso, né? Então, quando a gente começa a compreender que a China chegou ao ponto de fazer o sequenciamento depois de 20 dias, né? Do vírus, no caso, sequenciamento do vírus, depois de 20 dias daquela coisa assim emergindo e tal, a gente percebe o poder da grana. Como quando você contém dinheiro, tem investimento, você percebe o quanto isso é importante para que você comece a conhecer esse agente etiológico que está promovendo aquela epidemia naquele local em particular. Com isso, a China publica isso daí. Aí a outra coisa que é muito atrelada à nossa área, várias áreas profissionais têm isso, mas a nossa área de saúde ela é muito, ela bate muito nisso, em que tudo que a gente pesquisa, a gente tem que publicar. Então, quando a China publica esse sequenciamento e começa a se publicar as variantes virais no mundo, a gente tem conhecimento de que agente etiológico é esse. Olha, é um vírus, ele tem 80% de similaridade com um que a gente já conhece, que é o SARS, né? Que também produziu uma síndrome respiratória. E é a partir do momento que a gente começa a entender isso daí, aí começa aquilo que você explicou, você me perguntou logo no começo. Como surge a vacina, né? O que a gente vai fazer de etapas para que ela aconteça? Essa parte clínica é entender que tem uma doença rolando e o que ela promove, que agente etiológico é bactéria, é fungo, é vírus, o que acontece? Sabe-se agora que é um vírus, e a gente vai começar a tentar fazer um planejamento estratégico de que tipo de melhor imunobiológico, vou falar especificamente de vacina, mas que tipo de imunobiológico poderia atuar para diminuir as sequelas ou auxiliar o indivíduo para que ele monte uma defesa contra. E aí, quando a gente fala de imunobiológico, a gente pode falar de soro, pode falar de vacina, pode falar de agentes anticitocinas, e aí as terapias são infinitas, certo? Mas, a princípio, quando se pensa na vacina, se pensa quais são os aspectos clínicos, qual é o agente etiológico e quais são os principais alvos que a gente deve começar a pensar para construir esse imunobiológico contra esse antígeno em particular, né? Esse patógeno em particular. Começa por aí. Sim. Beleza. Uma outra questão que, assim, não sei se que a gente vê também, questão assim, de fase pré-clínica, de fase clínica, a gente cada vez mais aparece nas reportagens. Tem mais de... Na reportagem que eu estava vendo lendo ontem, tipo, pra live, de que existem mais de 150 vacinas em etapas iniciais, em etapas pré-clínicas. E quando você passa para a fase clínica, ocorre um filtro muito grande em cima dessas vacinas, e em cada fase que vai avançando, esse filtro é maior. E aí, assim, a minha pergunta também seria essa, assim, qual é a diferença? O que seria uma fase pré-clínica para uma fase clínica? Joia. Continuando aquele raciocínio que eu estava comentando, a gente sabendo como é que faz, que tipo de imunobiológico pode ser feito, aí é uma vacina. Daí eu vou escolher. Essa vacina é como? Ela é feita com partes do micro-organismo. Eu vou falar antígeno. Antígeno é um termo que significa corpo estranho, tá? Eu vou fazer com partes desse antígeno, com parte desse vírus. Eu vou fazer com o vírus enfraquecido. Eu vou fazer com o DNA, com o RNA. Aí começa-se estudos, e essas são as fases pré-clínicas, para entender qual é o melhor componente. Que tipo de ingrediente, digamos assim, que eu vou utilizar para que eu elicite, ou melhor dizendo, para que eu potencialize a resposta imunológica das células, a princípio in vitro.
Então, geralmente, a gente começa com alguns testes bem incipientes in vitro, ou seja, cultura de células, né? Cultura de células imunológicas, pode ser linhagem, podem ser células a gente pega em banco de sangue, coleta de voluntários dentro do laboratório e por aí vai, certo? Em que a gente vai começar fazendo um screening para tentar entender que tipo de parte viral ou DNA, RNA, seja lá o que a gente pode fazer, que elicite essa resposta. Saindo disso, a gente vai começar a pensar em inoculação. Depois eu te respondo, Cícero, a respeito da mutação, tá? Eu vou até tentar dessa minha resposta te responder em relação a isso. Quando a gente pensa em que a gente passou dessa fase in vitro, a gente começa a observar testes pré-clínicos em animais. E esses testes em animais, a depender da vacina, podem ser espécies diferentes. Pode começar em camundongo. Cristiane, qualquer camundongo é aquele rato de esgoto que a gente vê na rua? Não. São camundongos mais bem tratados do que eu ou você que está nos assistindo. É um animal controlado, livre de parasitos, enfim, né? Uma linhagem isogênica, aquele camundongo bem branquinho, ou aquele black, né, que é o C56J, enfim. Então, a gente trabalha com linhagens isogênicas, e o que quer dizer isso? São camundongos que parecem clonezinhos uns dos outros, para que a gente consiga manter uma uniformidade de resposta. E a gente começa a fazer os testes. E nesses testes entra a história. Qual é a melhor forma de inocular? Intramuscular, intraperitoneal, é o spray nasal, gotinhas e por aí vai. Então, toda essa etapa da inoculação, toxicidade, começa a se observar já na fase animal, certo? Quando a gente entra nas fases clínicas propriamente ditas, que são as fases de humanos, a gente começa na fase 1 com a triagem bem pequenininha, em que a gente começa a inocular nas pessoas, a gente já sabe qual é o melhor perfil, se é intramuscular, seja lá o que for, a parte da inoculação a gente já sabe, né? Já passou para essa fase dos animais. E a gente inocula numa pequena quantidade de pessoas também para verificar toxicidade, reações adversas, entre outras coisas. Fase 2, eu já amplio o quantitativo de pessoas que vão utilizar essa fase 2 e eu já tento, na fase 2, entender a imunogenicidade, a capacidade da vacina de promover uma resposta imunológica e que títulos são esses. Entendam resposta imunológica como uma resposta celular e a outra resposta a gente chama de humoral, ou seja, uma resposta de proteínas. Nós temos células e proteínas do sistema imunológico que atuam juntas, tentando identificar um corpo estranho, removê-lo e gerar memória contra ele. Essa é a visão clássica do seu sistema imunológico. Essas células de defesa e proteína de defesa que tem no nosso organismo e que vai identificar tudo aquilo que é exógeno, tudo aquilo que vem de fora, tá? Então, a partir do momento em que eu pego nessa estudo clínico de fase 2, em que eu estou investigando a imunogenicidade, eu vejo se a minha vacina é capaz de causar uma resposta imunológica eficiente, que é o que você disse, Daniel. Tem coisa que a gente começa, mas não avança. Porque algumas vacinas, elas tiveram testes maravilhosos em animais, mas quando você chega no humano, ela não tem uma capacidade de causar imunogenicidade suficiente para ser considerado imunobiológico seguro, eficaz e por aí vai. Suponhamos que ela passou a segunda fase. Então, a terceira fase ela é muito próxima da segunda. Só que ela aumenta quantitativamente para mais de 1.000 voluntários o perfil de investigação. E aí entra uma coisa muito importante que é o placebo. O placebo, na verdade, é um grupo em que você está vacinando no que se refere à manipulação, ou seja, se eu vou fazer alguma coisa intramuscular, eu faço nesses indivíduos, só que de repente eu uso soro fisiológico, enfim. Mas esses indivíduos, eles passam pelo mesmo procedimento operacional. Eles passam pelo mesmo estresse, inclusive. Porque isso é muito interessante da ciência, até para provar, aí me permitam aqui um parênteses, que o biólogo é uma pessoa assim, que tem tanto contato com a coisa silvestre, com a coisa energética, né? A gente tem um negócio de reggae, né? A gente sabe essas coisas. Então, a energia, minha gente, de um ser humano,
ela pode influenciar positivamente ou negativamente no tratamento. Pode me chamar de doida aí, não tem problema nenhum não. Depois vocês vão ler isso com calma e vocês vão ver que pensamento de um ser humano, ele acreditar que está sendo medicado, tem algumas pessoas que se curam. Cristiane, se cura de câncer? Não. Se cura de enxaqueca, se cura de uma febre. Você está sentindo uma dor profunda e você toma um medicamento e aquela pessoa diz, olha, isso aí vai passar a sua cabeça. Você acredita tanto naquilo que a sua enxaqueca, ela, às vezes, some. Então, o placebo, ele serve para isso. Eu tenho um grupo que ele está sendo vacinado, não com o meu agente mesmo, que eu estou testando, mas com outro tipo de componente, mas o indivíduo ele passa pelo mesmo estresse. Inclusive, uma das vacinas que estão sendo testadas agora, que estão sendo feitas em profissionais de saúde, se não me engano, é do Butantan, trabalha com os indivíduos que estão sendo vacinados, induzindo com que eles tomam, se eu não me engano, ou é paracetamol, ou é dipirona, eu não me lembro ao certo, mas eles tomam um antitérmico logo após a vacina, para mascarar qualquer tipo de sintoma. Tanto os placebos quanto os que tomaram a vacina propriamente dita. Porque parece que ocorre algum tipo de efeito de meio febril e tal, e eles tomam justamente para não sentir nada, né? Já é uma das regras da vacina, tá? Isso eu vi numa entrevista na CNN. Então, passando essa fase 3, vamos supor que realmente é imunogênico, a coisa realmente está funcionando, títulos elevados, né? Teve uma resposta imunológica eficiente, aí entra na fase 4. A fase 4 é um quantitativo muito maior de pessoas, tem um acompanhamento clínico bem profundo. Essas pessoas, ela tem um acompanhamento que vai de 1 mês, 6 meses, 1 ano. Evidentemente, a gente não está na fase 4 de nenhuma das vacinas do Covid, por razões óbvias de estarmos vivendo nesse momento a pandemia. Então, não existe um acompanhamento retrospectivo das pessoas que se vacinaram há 6 meses atrás para saber se os títulos de anticorpos de células imunológicas continuam elevados. Então, esse é o grande X da questão em relação às vacinas de agora. E aí, respondendo a pergunta do Cícero, ele perguntou sobre a mutagênese. Na verdade, existe, se eu não me engano, no Brasil agora, e me perdoem se eu estiver enganado em relação ao número, tá? Mas, se eu não me engano, são 6 variantes virais que estão já circulando no nosso país. Para quem não sabe o que é variante, são pequenas alterações pontuais que acontecem. E essas alterações no vírus, elas podem ter que tipo de conotação? Podem aumentar a virulência do vírus, ou seja, a periculosidade, a capacidade lesiva desse vírus, ou podem simplesmente aumentar a sua capacidade de proliferação, de sobrevivência, de espalhamento. Nem sempre uma mutação transforma um vírus em algo muito mais danoso. Na verdade, ele só quer sobreviver. Se a gente pensar especificamente numa concepção darwiniana, né, de Charles Darwin, a gente pensa que os organismos que convivem conosco, mesmo sob relação de parasitismo, são organismos que têm interesse que nós permaneçamos vivos. Porque nós somos os hospedeiros. Então, o fato do hospedeiro morrer quando um parasita infecta esse indivíduo, para ele não é bom. Então, a ideia do perfil de mutagênese, muitas vezes, é driblar os checkpoints imunológicos. É não ser visto pelos marcadores imunológicos para não ser caçado. Então, basicamente, essas são as fases das vacinas. E, para a gente terminar essa parte de fases, o que está rolando no Brasil agora, ou melhor dizendo, no mundo agora, é uma associação de fases. Eu não sei, Daniel, e talvez você como biólogo também seja meio desconfiado em relação a isso, se isso é uma coisa positiva. Porque a gente já não tem o tempo suficiente para observar qual é o padrão de manutenção dessa resposta imunológica contra o vírus. E ainda, a gente junta a fase 2 com a fase 3, tentando investigar ao mesmo tempo toxicidade, imunogenicidade, né? Tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que existe uma pressa, mas não sejamos poéticos na saúde. Existe um interesse farmacêutico por trás disso, de grandes empresas, de angariar muitos e muitos fundos para crescerem, entende? Existe sim um movimento farmacêutico
que se beneficia com doenças. A gente sabe disso. E eu não estou dando apoio ao movimento anti-vacina. Tem gente que não toma vacina é doido, certo? A pessoa era desequilibrada, certo? Tem que tomar vacina sim. Mas que existe uma indústria farmacêutica que está interessada em produzir esses imunobiológicos a preços muito caros, sim, existe isso também. Entende? Então, o problema da associação das fases é essa dificuldade da avaliação por conta da pressa. Então, eu olho desconfiado em relação a isso, embora a gente saiba da necessidade e da urgência do momento. Sim. Eu ia levantar esse ponto já no final, porque é bem polêmico. Não, tranquilo. Porque, justamente, assim, a gente fica meio desconfiado, e isso é até um ponto que eu ia perguntar, assim, o que a gente tiraria disso tudo, né? Porque a gente vê que tem até, assim, até quanto que é necessário toda essa burocracia, esses critérios num contexto fora de pandemia, né? Exatamente. A vacina mais assim, que foi feita em menor período de tempo foi a do Ebola, se eu não me engano, que foram 5 anos. Sim. 5. Então, é muito complicado de você pensar uma vacina em 1 ano e meio. E a gente entende, que eu digo, as pessoas que trabalham dentro da pesquisa, a ânsia populacional por isso. Só que entendam o que acontece, vamos dar um exemplo prático, com alguns medicamentos que são retirados das farmácias. Com alguns carros, por exemplo, que sofrem recall. Vou dar um exemplo bem tosco para a gente conseguir compreender que pequenas coisas podem ser literalmente retiradas do mercado e a gente não pode pensar dessa forma com vacina. Nós estamos tratando de vidas. A gente pode elicitar o sistema imunológico do indivíduo e ele pode, porque a gente não escuta uma coisa rapidamente em relação a isso. A gente não está falando de indivíduos especiais, porque tem pessoas que precisam tomar imunobiológicos especiais. Tem alergia à albumina, que é feita com algumas vacinas. A gente está falando de pessoas maravilhosas que têm talvez idade entre 16 e 55 anos, né? Um padrão de saúde perfeito, e que, na verdade, a gente não está pensando naquelas outras pessoas que são mais sensíveis. Então, até nessa fase, nessa correria, a gente vê a necessidade do atendimento de outras pessoas. E os imunossuprimidos, os que fazem tratamentos contra cânceres diversos. Isso não está sendo cogitado nesse momento, por conta da pressa. As gestantes. Entende? Esse público, ele não é cotado nesse momento da fabricação dessas vacinas. É o público de uma maneira geral, mas sem grupos especiais. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Esses dias, eu estava conversando com um amigo sobre essa questão de vacinas, e ele comentou, cara, vai chegar no final e eles vão falar, a vacina está pronta, mas quem tem alergia à uva não pode tomar. E cai justamente nisso que você está comentando, né? Assim, exatamente. Assim, uma ansiedade da população, mas assim, no final, assim, nem todo mundo pode tomar vacina. Assim, tem que deixar isso muito claro para as pessoas. Isso foi muito, muito bom de você pontuar, porque é a realidade, né? Ô, Daniel, eu posso responder já a Kel Paredes, que ela fez uma pergunta sobre vacinação de rebanho? Pode. Eu estou anotando as perguntas, mas pode perguntar essa. Porque acaba meio que entrando nessa temática. A ideia de vacinação de rebanho, ou imunidade de rebanho, como você falou, Kel, na verdade, é uma noção que existe de que quanto mais pessoas se expuserem a determinado micro-organismo, enfim, mais rápido a gente resolve, porque a gente aumenta a imunidade. Isso acontece muito com contatos peridomiciliares, ou seja, eu me infectei, sei lá, eu tô com catapora, e aí eu moro com a minha mãe, com o pai, ou sei lá, sou casada, etc. E a minha família, os meus contatos peridomiciliares, eles acabam também se expondo a essa doença que eu estou manifestando e desenvolvem a doença ou acabam tendo uma forma muito leve dessa doença e tem uma espécie de imunização contra ela.
Como a gente sabe que o SARS-CoV-2, que é o vírus que promove a Covid-19, ele tem um perfil de 80% de assintomáticos, surgiu essa ideia de vacinação de rebanho. Ou seja, se 80% é assintomático, deixa o pessoal ir para a rua, deixa se expor, porque 80% é assintomático. Só que eu queria que vocês entendessem que 20% vai ser sintomático. E esses 20% dos sintomáticos, 5% são aqueles que desenvolvem a forma grave. Ah, Cristiane, que 5% é besteira. Façam 5% de 220 milhões de pessoas. Porque se eu estiver falando de alguém da minha família, não é besteira para mim. Se for um da minha família, para mim não é besteira. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser mais humano, a ter menos arrogância de dizer que a gente tem que fazer pela maioria. Não, a minha família pode ser minoria e eu quero protegê-la. É um direito que me assiste, entende? Então, essa exposição, essa imunização de rebanho, é algo de nos transformar mesmo em animais, em gado. Não vou fazer alusão a nada, mas entenda, imunização de rebanho, tá? Então, eu não quero dizer para minha mãe, que tem 64 anos, que ela pode sair porque a Covid-19, na maioria dos casos, é assintomática. Não. Eu quero que ela fique resguardada. Entende, gente? Então, assim, vamos procurar ter uma melhor forma de compreender o cuidar do outro. Entende? Deixa a ciência lá de cá, a gente lá na bancada, trabalhando, como meus alunos estão nesse momento agora no hospital lá, processando a amostra, né? Mas entendam que os que estão em casa, que muitos estão se sentindo idiotas por estarem em casa, na verdade estão salvando vidas. As suas, as dos seus, e ainda daqueles que estão tendo que se expor por sua condição de trabalho e que, na verdade, não tem como se resguardar. Entende? Eu acho que a gente tem que começar a pensar de forma mais humana. Acho que a pandemia ela trouxe isso. O que eu posso fazer para proteger o meu próximo? Porque eu estou protegendo a mim mesmo. Com certeza. Eu penso nisso direto. Como a pandemia veio para mostrar o quanto que o ser humano é egoísta. Isso. Eu fico impressionado. Assim, é algo chocante. E eu até assim, aproveito para fazer uma propaganda de um livro que é da área de biologia, eu costumo ler, que é O Gênio Egoísta, que fala muito sobre isso. Bom, vamos dando continuidade. O pessoal que tá fazendo várias perguntas aí, eu estou anotando aqui para a gente ir comentando. Vamos interagir com eles, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente tentar seguir uma pessoa perguntou se tem alguma vacina que já está na última fase. A gente pode dizer que existem duas. Eu vou falar especificamente o que está rolando aqui no Brasil, tá? Existem duas, tem muitas vacinas, mais de 60, tá? Mas existem duas aqui no Brasil, que é uma que está sendo apoiada, né? A de Oxford, todo mundo sabe disso, né? A de Oxford. E que a de Oxford, vou até dar uma filada aqui, tá? A de Oxford que está com a AstraZeneca. E tem também a da Sinovac, tá? Então, a de Oxford está sendo mais adiantada no processo, está sendo apoiada pela Fiocruz, né? Apoiada no sentido de a viabilização dos testes clínicos, tá bom? E a Sinovac, ela está sendo apoiada pelo Butantan, tá? Diferença de uma para outra, a de Oxford, ela trabalha com adenovírus, que é um vírus recombinante, que está dentro dele. Vou falar bem simples, tá? Tá carreando, vai falar aquelas coisas. O recombinante do clone viral, pelo amor de Deus, né? Vamos ser simples. Então, o pseudovírus, certo? Que ele carrega uma informação gênica do SARS-CoV-2 para a produção da proteína spike, que é a proteína S, que está envolvida na entrada, propriamente dita, a porta de entrada nas células do hospedeiro, nas nossas células, consequentemente, o desencadeamento da doença. E a da Sinovac,
que é a que está lá do Butantan, que trabalha com vírus vivo, ou melhor dizendo, um vírus atenuado, tá? O bom de Oxford é que a gente está começando a trabalhar um pouco os conceitos de vacina de RNA, que são vacinas que têm um certo preconceito de serem produzidas, RNA e DNA, porque algumas linhas de pesquisa, ou melhor, linhas de raciocínio científico, falam que é possível que se incorpore o DNA do indivíduo onde foi inoculado. E aí a gente lembra daquelas histórias dos alimentos transgênicos, o quanto que sofreu preconceito para poder ser inseridos no mercado da agricultura, etc. Tá? É mais ou menos esse conceito. O transgênico ele vai causar mutagênese e nos vai causar tumores. Era isso que se pensava na época que começou as ideias dos transgênicos. Então, existe um preconceito com as vacinas de RNA e DNA por conta desse tipo de tradicionalismo de raciocínio científico, tá? Isso é um tradicionalismo. Tem pessoas que se acomodam em alguns raciocínios científicos, né? Às vezes, para algumas pessoas, é muito suado raciocinar, né? E a Sinovac, ela traz o vírus atenuado. Qual é o problema da Sinovac? Em termos de produção, ambas estão tendo resposta imunológica bem positiva e tal, está tendo imunogenicidade. Mas o problema da Sinovac, da China, é que ela usa o vírus. E aí a produção dela, vocês têm que imaginar que eu preciso fazer com que esse vírus prolifere muito em laboratório. Eu tenho que trabalhar com um laboratório de norma de biossegurança 3 a 4. Não são todos os estados do nosso país que tem esse tipo de laboratório, esse tipo de estrutura. É uma coisa assim, parece que você está na NASA, né? Como a gente... Vamos aproveitar os memes do Instagram. Agora a NASA vem, é você entrar no NB4, né? Mas assim, em termos de produção, a de Oxford ela é mais fácil de ser produzida, ela é mais rápida de ser produzida, por conta realmente de custo de tudo, tá? Mas a Sinovac da China também está caminhando a passos bem apressados também para ser produzida. O que eu posso dizer para vocês é que não vai ser uma vacina que vai ser produzida. Serão algumas vacinas. Alguns países irão produzir a vacina. E isso é massa. Por quê? Se vocês observarem, e voltando àquela história do que o Cícero falou da mutagênese, se vocês observarem, existem variantes do vírus. Vamos raciocinar claramente. Por que todo ano eu tenho que tomar vacina da influenza? Porque eu tenho variantes. H1N1, influenza, etc. Que eles fazem, às vezes, uma tríplice ou até 4 vírus na mesma vacina, né? Como tem variação, eu preciso produzir vacinas que tenham aqueles epítopos variados. Então, eu não posso pensar que só um país, vamos supor, gente, lá na Finlândia, produz uma vacina massa, perfeita e maravilhosa. Aí você veja uma menina aqui, que pula no canal da Agamenon aqui, que tem em Pernambuco, né? Pessoal que empina a pipa aí no Rio. Vai tomar a vacina da Finlândia não, menino. Tem que tomar a vacina daqui. Que é com os vírus, tá tudo mutado aqui dentro do país. Então, a gente precisa, realmente, que exista uma grande quantidade de pesquisadores e de indústrias farmacêuticas que produzam e que utilizam essas variantes, para que a gente possa até ter competitividade, diminuir o preço da vacina. Essas vacinas que estão entrando no país, existe um acordo de colaboração em que será cedido todo o aparato de como foi feito, o procedimento operacional, de como foi feito, etc., para que o país retenha a tecnologia e produza. Porque temos, sim, institutos muito competentes, como Biomanguinhos, Butantan, etc., que trabalham já fazendo vacina há muito tempo, há muitos anos, entendeu? Então, a ideia, as vacinas estão avançando, a de Oxford é a que está mais na frente e ela tem a vantagem de lá atrás, esses pesquisadores terem começado os estudos com SARS-CoV, que é aquela epidemia da SARS que aconteceu, e, consequentemente, eles já estavam desenvolvendo, eles já estavam em meio caminho andado. Aí isso é massa, porque eles já pegaram a tecnologia que eles já tinham e só fizeram adaptar para esse vírus em particular, que tem 80% de homologia com
com aquele que já estavam investigando. Então, tipo, Jesus olhou para os caras e fizeram, é você. Vou te botar no tapete vermelho agora. Vocês vão brilhar. Entendeu? Foi a sorte. Veja, um pesquisador chegar no ponto desse, ele já estava produzindo e de repente chega um vírus da mesma família, com 80% de homologia. Você que fez a parte de genética. Meu filho ia dizer assim, muito obrigado, senhor. A partir de agora eu vou fazer caridade todo dia. Não é verdade? Então é basicamente isso que está acontecendo no nosso país, mas muitos países estão desenvolvendo a vacina. Vacinas, na verdade. Beleza. Tô dando uns check-ins que você tá falando, já, ao mesmo tempo já tá respondendo um monte de perguntas que a galera foi fazendo aqui. Tá vendo que eu sou desenrolada? Tá vendo? Muito bom. Uma pergunta que a gente vê muito por aí. Por que o Brasil foi escolhido para ser um dos países para testar? A gente sabe que alguns outros países estão recebendo vacinas para teste, mas por que esses países? Por que o Brasil? Por que esses outros? Na verdade, os pesquisadores, tem muito pesquisador brasileiro envolvido nessas equipes. Houve, na verdade, uma solicitação mesmo, assim, de acordo de colaboração, para a gente reter a parte da tecnologia do desenvolvimento daquele imunobiológico no país. Então, assim, existe sim, já há muito tempo, acordo de colaboração entre equipes da Sírio-Libanês, sei lá, minha gente, FAPESP, etc. Existe uma série de instituições que já têm acordo de colaboração internacional há muito tempo. Existem pesquisadores brasileiros nas equipes lá no Reino Unido que estão desenvolvendo esses protocolos todos e houve um acordo de colaboração. O que a gente não pode permitir no país é que a gente vire cobaia. Se eu quero fazer um acordo de colaboração, existe todo um esforço do país para que quem está custeando a parte do ensaio clínico é o país, tá? E por que eu estou custeando isso? Porque eu tenho interesse na tecnologia. Eu quero reter a tecnologia para que eu mesmo produza e não ter que comprar de fora e pagar o preço que os caras quiserem. Então, na verdade, é isso. Só que começou uma enxurrada de vamos testar no Brasil há um tempo atrás e começou, se eu não me engano, foi o presidente do Comitê de Ética em Pesquisas Humanas Nacional, começou na entrevista de bioética também, para dizer assim, olha, nós não somos um grande laboratório com animais de laboratório esperando que vocês inoculem vacinas na gente, né? Então, houve um freio em relação a isso, veio um movimento muito forte, houve um freio, e agora, realmente, só aqueles países e equipes de pesquisa que já têm colaboração internacional com o nosso país é que estão desenvolvendo essa vacina, lembrando, com a retenção dos direitos, não vai ter patente para vacina, isso é muito importante, porque senão a gente teria que esperar de 10 a 20 anos para quebra de patente, para poder... Para quem não sabe o que é isso, é mais ou menos o seguinte, quando você era mais novo, você só ouvia falar do medicamento para dipirona, você ouvia Novalgina 1 grama, por exemplo. Agora, qualquer fabricante pode produzir dipirona 1 grama, porque passou-se um tempo em que aquela empresa que retém uma marca, ela desenvolveu aquele fármaco em particular, usou aquele princípio ativo, e agora pode ser feito genérico. Então, muitas quebras de patentes são solicitadas. Existem quebras de patentes solicitadas até para medicamento de HIV, alguns tumorais, antitumorais, etc. Então, já não vai ter essa história de patente para essas vacinas, né? Que estão em acordo de colaboração com o Brasil. Então, a escolha não foi basicamente porque somos cobaias. Foi porque realmente existem acordos de colaboração internacional e o Brasil viu uma grande chance de reter toda a tecnologia, a informação da tecnologia. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, umas pessoas já estão perguntando como é que vai ser depois que a vacina estiver pronta. Em relação a esse pós-vacina, como é que
normalmente seria essa distribuição de vacinas? Porque, no final dos contos, não vai ter vacina para todo mundo. Seria algo a longo prazo, certo? Daniel, eu não consigo realmente, eu não tenho ciência de responder isso de uma forma tão objetiva como se eu estivesse envolvida no assunto. Mas o que a gente sabe, o que foi divulgado, é que, por conta desse acordo de colaboração, como o país está fazendo um ensaio clínico, ele tem direitos de também, como é que eu posso dizer, usufruir dos primeiros lotes, tá? De distribuição desses primeiros lotes. Lembrando que o país, retendo a tecnologia, também vai fabricar a vacina, tá? Sim. Agora, existe, eu sei se vocês devem ter visto alguma reportagem sobre isso, em relação ao que os Estados Unidos comprou o ano inteiro, não sei se foi da Moderna, do NIAID, sei lá, uma coisa assim, acho que comprou da Moderna, parece que foi um ano, não foi? Da produção, etc. Sim. Tá. Mas é de uma fabricante, tá? O que acontece em relação à distribuição é que, sim, evidentemente, só países privilegiados, e aí a gente está sendo privilegiado porque a gente realmente está bancando o ensaio clínico, tá? Mas só os países realmente privilegiados, financeiramente ativos, é que vão conseguir o acesso mais rápido a essa tecnologia. Ou seja, ao imunobiológico, quando ele for produzido. Gente, eu sei que tem todo mundo falando, em dezembro vai ter a vacina. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que vai ter gente que vai ficar, como assim? Esta mulher está pensando que ela é quem? Gente, na minha experiência, pequeniníssima como imunologista, eu não acredito que antes de junho do ano que vem exista algo disponível para a população a nível mundial, tá? Sim, se rolar o carnaval, vai todo mundo se contaminar de novo, aquela desgraceira normalmente o que aconteceu esse ano. Porque tem pesquisa da UFMG mostrando SARS-CoV-2 em coleções de esgoto de outubro do ano passado. Então, não tenho esperança de que vai existir uma vacina em dezembro, não. Disponível para a população, vou para o posto de saúde, como a gente vê um monte de memes, né? Pode ser bezetacil, que eu vou tomar a vacina e no outro dia eu vou estar, né? Com o pé na lama, como se diz. Não, isso não vai rolar, certo? Eu quero muito ser contrariada. Eu quero muito que alguém diga, aquela mulher é burra, aquela mulher sabe de nada. Novembro, estou aqui com a vacina, já estou aqui tomando meu champanhe. Gostaria muito de ser contrariada. Mas eu acredito firmemente que a partir de junho do ano que vem, isso possa estar começando a ficar disponível. Porque entendam, quando terminarem todos os testes clínicos, vão começar todo o processo de produção industrial. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nessa pandemia foi que a gente falava anos atrás, até quando a gente estudava para o vestibular, como era massa a globalização. Globalização era tudo. Minha gente, eu tive uma Barbie, a bichinha era magra. Sempre foi. Mas era pesadinha. Foram fazer Barbie agora na China, a bichinha leve. Olha, se bater um vento, a bicha voa. Então, quando começa a história de globalização, que eu começo a usar outros países para produzir insumos, porque são mais baratos em termos de impostos. Vocês sabem também que é mão de obra muitas vezes escrava, crianças trabalhando e adolescentes, né? Que é a superprodução da China. Nós sentimos um baque enorme de termos a Índia retendo toda a parte de matéria-prima de medicamentos. Porque é a Índia que retém isso e distribui para o mundo. E a China com os insumos de biologia molecular para a gente poder fazer os experimentos, né? Para poder fazer identificação, etc. Respiradores. Vocês observaram isso? A dificuldade de comprar. Gente, será que nós não temos competência? Vou falar do Brasil, tá? Será que nós não temos competência com o Grupo S, SESI, SESC, SENAI, seja lá o que for? Não tem competência de fazer um equipamento? Nós fabricamos carro aqui.
A gente não consegue fabricar respirador, entre outras coisas. Foi mostrado claramente para a gente que a gente não tem nem EPI no país, que a gente depende dos EPIs da China. Eu sei que São Paulo e Pernambuco, São Paulo em primeiro lugar e Pernambuco em segundo lugar, são os maiores polos têxteis do país. Não dá para fazer um capote? Então, assim, a gente precisa comprar da China, porque lá não tem imposto, porque lá tem mão de obra barata, eles trabalham 12, 14 horas por dia. Acho que algumas pessoas devem achar lindo isso. Isso é sub-humano, tá? Se for humano, né? E a gente percebe essa fragilidade. Então, imaginem, eu trabalho diretamente agora com pacientes com Covid, e a gente, para trabalhar com as amostras, para comprar anticorpo para fazer imunofenotipagem, que é a marcação de células imunológicas, gente, a gente espera 45 dias para chegar o reagente. Cybergreens, Master seja lá o que for, que são reagentes para trabalhar com biologia molecular. A gente pode até ter dinheiro para comprar, mas não chega. Aí, quando você imaginar que essa vacina vai ser produzida, que precisa de todo esse material que eu estou falando aqui, que eu sei que é uma linguagem muito tecnicista, para quem realmente trabalha com pesquisa, mas só para vocês entenderem a atmosfera da coisa, não vai chegar a tempo de produzir para milhões e milhões de doses. Isso vai demorar. Então, vamos supor que deu tudo certo, todos os testes deram certos. Em dezembro, a vacina, olha, libera, o Anvisa libera, FDA, né? CDC, liberado. Agora vamos produzir em larga escala. Isso vai levar uns 6 meses, gente. E aí, vem os Estados Unidos e ainda compra o que não foi produzido ainda. Eu sei que o Brasil comprou 8 milhões de doses. Eu não, agora me perdoem, mas eu não sei se foi da Oxford ou se foi da Sinovac. Mas o Brasil comprou 8 milhões de doses já. O que foi isso? Um investimento de risco. Quando você produzir 8 milhões de doses, são minhas. Isso acontece. Então, a gente tem que começar a parar para observar de que não existe poesia na ciência. Existe exatidão. E a gente precisa compreender que na pressa não se produz nada. Como eu disse, pode até ser aprovada a vacina agora, mas ela está disponível no posto de saúde, vai levar tempo, gente. É do meio do ano que vem para frente. Infelizmente. Com certeza. Com certeza. E aí, Isso também, problema de escalonamento, a Kel Paredes falou. E tem também o problema de escalonamento, é exatamente isso. Kel deve ser Raquel, né? É, Raquel. E aí, isso acho que também já teve uma menina que perguntou se independente da vacina, se ano que vem as coisas já estariam voltando ao normal, se como é que seria assim o futuro, né? Acho que é meio filosófico. Olha, assim. Normal. É. Eu vou falar um termo que a gente fala aqui em Pernambuco, tá? A gente vai pagar de doido. Vai pagar de doido. E vai fazer o que o povo está fazendo agora, andando sem máscara. Porque as pessoas simplesmente não acreditam mais aqui. Aqui no Rio tá todo também. mundo indo pro shopping, sem máscara, praia. Entendeu? Então, vai acontecer forçosamente a imunidade de rebanho. Sim. Porque as pessoas simplesmente estão indo para a rua, tendo necessidade ou não. E a gente vai viver esse novo normal. O que é esse novo normal? É a gente começar a compreender que existe um vírus circulante e a gente não sabe se ele é sazonal. O que é sazonal está vindo de tempos em tempos, como a gente sabe que é o H1N1, como a influenza e etc. Ou se ele é uma onda que vai passar, como aconteceu com o SARS e com a MERS. A gente não sabe. Entende? Então, eu não acredito que exista mais uma normalidade. Existe, no raciocínio do indivíduo, eu vou fingir que não está rolando. Que acontece para algumas pessoas, inclusive em plena pandemia. Algumas autoridades, inclusive. Então, a gente tem que começar a perceber que não existe o normal. Nada vai ser como antes. Sim. E a gente não sabe qual é a sazonalidade desse vírus. A gente não sabe o perfil de resistência da gente. A gente não sabe se montou o sistema imunológico, quanto tempo o sistema imunológico está ávido. Vou dar só um exemplo clássico para vocês.
Aqui em Pernambuco, a gente está começando a desenvolver o projeto de doação de plasma convalescente. O cara se curou de Covid, ele vai no hemocentro, ele doa o plasma dele e escolhe-se pacientes que ainda estão internados em doença ativa para ele receber esse plasma. O que, que tem nesse plasma? Anticorpos contra o vírus, basicamente, além de outras coisas que não vale a pena aqui estar explicando, tá bom? E aí, o que a gente observa é que essas pessoas que foram curadas pela Covid, quando a gente faz um check-up, né, imunológico, muitas delas não têm anticorpos detectáveis contra o vírus. Como assim, Cristiane? Ele teve a doença, mas ele não tem mais anticorpo nenhum detectável contra aquela doença. E isso está acontecendo. E indivíduos sintomáticos, aqueles que foram para a UTI, que passaram bastante tempo com a doença ativa, são indivíduos que têm mais anticorpos do que os indivíduos assintomáticos. Porque poderia se pensar que o indivíduo assintomático ele é tão maravilhoso que ele sequer adoeceu. O sistema imunológico ele removeu. A gente poderia pensar dessa forma clássica, mas não é, gente. Os assintomáticos são aqueles que justamente, praticamente não têm anticorpo detectável. E aí a gente tem que começar a entender o que vai acontecer com essa doença. Ah, Cristiane, massa, eu estou me expondo, né? Porque para mim é um novo normal. E como é 80% é assintomático, eu não vou desenvolver nada e eu estou protegido contra o vírus. E se ele entrar em mutagênese? O que vai acontecer com você depois, já que está se mostrando claramente agora que tem pessoas que não têm anticorpos indetectáveis? A gente não sabe nada disso ainda. Tudo é novo. Sim. O pessoal tá pedindo perguntando como. Aproveitando, o pessoal está perguntando algumas coisas mais técnicas, como é que seria a sorologia, se nesses casos teria a resposta das células T. Eu aproveito também para fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Nesses casos que as pessoas que não tiveram o anticorpo, não foram encontrado o anticorpo, seria tudo pela resposta inata, o paciente, a resposta inata que estaria atuando ali, e não, consequentemente, não haveria a produção do anticorpo? Daniel, na verdade, não existe ainda nenhum estudo, pelo menos eu vou dizer para vocês até semana passada, que eu não li nada essa semana, que está muito corrido. Nenhum estudo dizendo claramente quem é o responsável pela imunização do indivíduo, pela resposta imunológica competente desse indivíduo. Se é uma resposta celular, se é uma resposta humoral, se esse indivíduo tem resposta dependente de anticorpo. O que se observa é que, primeiro, ele tem uma fase inflamatória, que a gente chama na imunologia de TH1/TH17, em alguns casos está convergindo para TH17, e não está se entendendo por que isso. E, em tese, a tempestade de citocinas que todo mundo fala é essa resposta inflamatória, que culmina com o agravamento do indivíduo, degradação tecidual, promovida sim pelo sistema imunológico. Que fique muito claro que é o sistema imunológico que está defendendo o indivíduo contra aquele vírus, em particular, e está detonando o organismo, tá? E aí, quando eu penso em relação ao tipo de imunização que ele desenvolveu, pensar especificamente em GG, pode ser que eu seja esteja sendo muito limitada em meu raciocínio. Será que eu só preciso pesquisar no cara em resposta de GG? Ele pode ter linfócito TCD8 de memória, extremamente competente, que quando ele entrar em contato novamente com esse vírus, ou seja, ocorrer a reinfecção, ele levante uma resposta humoral absurda em 2 dias. Entende? Porque a gente está muito acostumado, classicamente, a pensar na imunologia, em que o indivíduo de doença ativa está com a IgM elevada, e o indivíduo de cura clínica ele está com a IgG elevada. Só que a Covid, ela veio dando na cara do imunologista, meu filho. Eu estudei isso, eu publiquei isso. Cristiane, mas não é mais assim. Oi. Só um segundo. A nossa live vai acabar em 15, Vai acabar. Em 15 segundos. Aí a gente volta para dar continuidade. Vai voltar? Pode ser? Pode ser. Eu vou desligar aqui, aí a gente volta rapidinho. Tá, joia. Só um segundo. Mas vamos continuando, né? A nossa conversa está muito boa.
Estou gostando bastante, está sendo muito esclarecedor e é o que você estava comentando, né? O coronavírus, né, o SARS-CoV-2 veio para quebrar vários tabus, né? E aí, normalmente, quando eu fiz imunologia na faculdade, a professora falava isso muito. Ó, a gente está ensinando a imunologia desse jeito, mas ela não é desse jeito. Acontece tudo ao mesmo tempo, que a gente acha que primeiro acontece a resposta inata, para depois a ativação dos linfócitos. Não, é tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E não nesse estudo que a gente está trabalhando aqui com os pacientes do plasma convalescente, e eu estou falando de Pernambuco, mas São Paulo está rolando isso, provavelmente no Rio está rolando isso, em Porto Alegre está rolando isso, a gente está tentando ver se consegue, com o indivíduo curado, com as respostas imunológicas dele já montadas contra o vírus, inserir um outro indivíduo que está lá realmente doente para saber se isso tem algum aspecto de melhora nesse indivíduo. Só que, como eu te falei, IgM sempre começa primeiro e IgG começa depois. Na Covid-19, IgM e IgG estão juntas desde o primeiro dia. E aí, a gente lê artigo dizendo assim, que a IgM e a IgG estão elevadas. O cara, depois de 45 dias de doença ativa, ele ainda mostra perfil de detecção do vírus pela PCR. Ora, se ele está com a IgG elevada, que é, para traduzir para o nosso público aqui, que é aquela imunoglobulina ou aquele anticorpo contra o vírus que vai neutralizar esse vírus, né? Impedir que ele entre na célula. Como é que ele está apresentando o vírus ainda? Aí eu lancei mão de duas teorias, me permitam tentar quebrar paradigmas, né? Uma pobre professora aqui de Pernambuco. Das duas, uma. Ou o cara está liberando vírus de forma atrasada, o vírus sai para o brotamento e tal, ele está com a doença, ao longo de um tempo, esse vírus que está dentro desse epitélio de revestimento continua sendo liberado, porque já foram publicados artigos mostrando a presença do vírus em macrófagos teciduais e de linfonodo, tá? Inclusive o vírus dentro da célula imunológica faz com que a célula imunológica superproduza aquela enzima conversora de angiotensina, que é a ECA2, ou em alguns artigos em inglês, a ACE, que é a porta de entrada do vírus na célula. Então, o vírus ele entra na célula e muda a maquinaria para que a célula superexpresse a sua porta de entrada. Então, das duas situações acontece uma delas, ou as duas. Ou existe liberação atrasada de vírus, né, ao longo de um período de tempo, e isso aí bate muito certinho com a história da síndrome pós-Covid, que acabou de ser publicada. Se vocês tiverem colegas que tiveram Covid, sempre alguém está reclamando de que continua sentindo falta de ar, ainda está com tosse, com prostração, enfim, isso rola, né? Ou ocorre o que evidentemente tem que acontecer, que é a reinfecção, gente. Princípio clássico da vacina. Vou pegar minha criança 7 dias depois que nasceu, ou é no primeiro, nem mais não, porque a minha criança tem 20 anos, então eu não me lembro mais disso, se é no outro dia que você vacina o menino, se é depois de 7 dias. Mas enfim, chega um momento que você pega aquela criatura, leva para o posto de saúde e vacina. Qual é o princípio fundamental disso? Eu vou vacinar o meu filho, eu vou vacinar a criança, para que ela, com aquele antígeno, com aquele micro-organismo enfraquecido, ou partes dele, seja lá o que for, entre em contato com o sistema imunológico desse organismo que foi inoculado, e esse organismo, as células imunológicas desse organismo, identifiquem, removam e gerem memória contra. Porque espera-se que esse indivíduo, no futuro, se exponha ao vírus selvagem. Então, a reinfecção, ela é óbvia. Eu estar exposta é óbvia. Eu vacinar um indivíduo todo ano para influenza, para H1N1, é porque ele vai se infectar novamente. E aí eu não sei por que existe tanta resistência da população de achar, será que é possível ter reinfecção? Óbvio. E a gente está desenvolvendo um trabalho aqui que infelizmente eu não posso
dizer os detalhes dele, mas a gente está trabalhando com profissionais de saúde para justamente identificar perfil de reinfecção no profissional de saúde, que é o cara que trabalhou a pandemia inteira em vários empregos diferentes e que está exposto a vários indivíduos diferentes que provavelmente estão infectados com diferentes variantes virais. Entende? Então, a gente está trabalhando com esse pessoal, está fazendo um screening imunológico neles e ainda de identificação viral para tentar ver se publica isso aí, se a gente consegue realmente quebrar esse paradigma. As pessoas que estão indo doar sangue nos hemocentros, lógico, minha gente, que é possível que os sangues que estão sendo doados, eles tenham carga viral. É possível. E qual é o problema que há nisso? Está sendo feito sem muito arrudeio, que a gente aqui em Pernambuco não arrudeia muito, não. Eu acho que você já percebeu. Arrudear é dar a volta. Tá? A gente chama de arrudear. Porque tem o nordestês, né? No nordestês, a gente não arrudeia muito, não. A gente não dá muita volta, não. Então, Daniel, é óbvio que as pessoas que estão doando sangue podem estar ainda com alguns vírus. Você teve alguma notícia de Hemocentro fazendo pesquisa de Covid nos doadores? Porque eu não vi. Faz HIV, hepatites. Realmente. E não estou fazendo de SARS-CoV-2, não. Entende? Então é possível? Claro que é possível. O que a gente precisa compreender é que isso faz parte, gente. Faz parte. Agora, é óbvio que esse indivíduo, ele responde o questionário, ele passa por um screening para saber, evidentemente, se ele está sintomático, se não está, enfim. Mas é possível, sim, que exista essa reinfecção, essa possibilidade de liberação atrasada de vírus. E vai chegar um momento que os estudos vão trazer. Quando eu estava aqui em casa, ainda em março, escrevendo projetos, eu dizia assim, gente, pensando darwinianamente falando, sobrevivência de espécie, esse vírus pode ser capaz de causar alteração na expressão da molécula receptora dele na célula humana. E eu ficava divagando sobre isso, que é aquele receptor da angiotensina convertase. Eu ficava divagando sobre isso. Aí veio um chinês, meu filho, e publicou. Porque tem que ser um chinês. Porque ele tem dinheiro, eu não tenho. Aí ele publicou dizendo que os macrófagos teciduais e de linfonodo estavam infectados pelo vírus, super expressando o ECA2. São coisas óbvias. Normal. Aqui no... Vejo muito isso também. O que eu mais escuto, principalmente ao longo do mestrado, era isso, o pessoal comentando isso. Tive uma ideia. Um mês depois, já publicado. Publica. É complicado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta que acho que você acha que esse pessoal que é resistente, que não gosta de tomar vacina, seria algo assim, uma barreira a mais aqui no Brasil? Assim, pelo que eu vejo, o movimento anti-vacina aqui no Brasil é meio fraco, mas ainda assim seria uma resistência a mais, né? Eu acho que os anti-vacina e os terraplanistas deveriam de ficar vivendo numa comunidade alternativa. Eles deveriam de ir para lá e assinar um documento de que eles não estão a fim de tomar a vacina anti-SARS-CoV-2. Eu acho justo, né? Porque uma pessoa, em pleno século XXI, não querer tomar uma vacina porque ele está dizendo que isso é uma coisa comercial, é a mesma história de um casal de namorado dizer que não vai dar para o outro presente porque Dia dos Namorados é comercial. Dia das Mães é comercial. São pessoas assim desequilibradas. Minha gente, pelo amor de Deus. No tempo de agora, você não querer tomar uma vacina, então você vai viver numa bolha. Né? Vá para a NASA e peça para ser astronauta, para ir para outro mundo. Né? Vá para a Lua. Porque aproveita e vai. Aproveita que estamos saindo uns foguetes. Tem uns foguetes saindo. Ontem saiu um foguete para Marte. Eu podia ir no embalo. É verdade. Fazia um grande ônibus espacial. Faz um mutirão. Espacial para terraplanistas
e para movimento anti-vacina. Porque vocês vão sair daqui que não precisam da vacina e os terraplanistas vão ver a terrinha birredonda para poder se arrepender lá na Lua. Eu acharia maravilhoso. Eu acho ótimo. Não teria que questionar em relação a movimento anti-vacina. Ignorância pura. Total. Deixa eu ver se dá. Bom, a gente já respondeu praticamente tudo. Teve uma pessoa que teve um pouco de dúvida, que foi em relação ao exame de sorologia. Como é que funciona essa sorologia? Tá, vamos lá. Depende de quanto dinheiro você tem. Vocês estão vendo que essa live toda gira em torno de dinheiro, né? Que eu não tenho. Vejam bem. Eu estou dizendo que o dinheiro é aquele que faz você ficar chorando em Paris. Né? Eu tô triste, mas eu tô em Paris tomando meu champanhe. É mais ou menos isso, tá? Então, existem dois tipos de testes. O quantitativo e o qualitativo. É possível eu fazer um teste qualitativo e ele me dizer se eu positivo ou não para uma coisa. Teste de gravidez. Ele vai fazer lá as listinhas e você ri ou chora depois disso. Aí é com você e com o seu, né? Com seu companheiro, companheira, seja lá o que for. Então, aquilo ali só reage. Ele é qualitativo. Tem ou não tem. E tem o teste quantitativo, em que eu sou capaz de quantificar, dosar que tipo de proteína, qual é o meu alvo. E a partir dessa dosagem, eu sou capaz de dizer, porque existe um corte, que a gente chama de cutoff, existe um corte em que acima daquilo é positivo e abaixo daquilo é negativo. Então é um número mesmo, uma medição, tá? Uma concentração. Só que, dentro dessas duas variáveis de quantitativo e qualitativo, tem um teste sem vergonha e tem um teste maravilhoso. Aí é quando entra a história do dinheiro. O que é um teste sem vergonha? É um teste que ele tem baixa sensibilidade. Então, existem muitos testes de farmácia que medem, sim, esses anticorpos anti-COV-2, IgM e IgG, mas que ele tem um perfil de sensibilidade de 60%. Ou seja, 40% vai dizer que é falso positivo, falso negativo. É como se fosse meia vez, jogar uma moeda. Pode dar certo, pode dar errado. Então, infelizmente, existe esse tipo de teste. São a maioria dos testes de farmácia que logo quando começou a pandemia foram disponibilizados, tá? Não recomendo fazer. E se você quiser fazer num laboratório, né, de análises clínicas, privado, etc., você pode pagar a preços aqui de Pernambuco. Para cada, e assim, no mais baratinho, a cada imunoglobulina, R$ 150. Você tem que fazer as duas, IgM e IgG. Então, você tem que pagar 300 conto para o laboratório, vai colher seu sangue e ele vai fazer a medição lá, dizendo se é reagente ou se não é reagente. Entende? Cristiano, por que eu tenho que fazer IgM e IgG? Porque em tese, e somente em tese, IgM, ela fala que é doença ativa e IgG fala que é cura clínica. Aí, de novo, ou tu ri ou tu chora. É uma coisa ou outra. Então, é mais ou menos assim, mas eu só tenho 150. Ó, já disseram aqui que lá tá 350. Tem que dizer lá onde. Diz o estádio aí, porque eu tô achando que essa live é internacional. Não, tem vários... Tem o pessoal do Acre, tem o pessoal do Rio. Aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, era em média disso. 300, 350 mesmo. Porque se eu fizer só IgM e der negativo, eu faço, não estou com a doença, mas eu faço, e aí eu tive? Aí faltou IgG, você fica nesse desespero. E se eu fizer só IgG e der negativo, e eu não fiz a IgM, eu faço, certo, mas será que eu estou ainda e não montei a IgG contra? Então, desespero. Então, se você, meu filho, quiser fazer um teste, não faça o teste de farmácia com aquela sensibilidade de 60%, faça o teste do laboratório e pague 300 conto. Em vez de você ir para a noitada, que não pode ir, pagar drive-in. Esse negócio de drive-in está muito caro, minha gente. Esse show de drive-in está muito caro. Então, você paga o IgM e IgG. Veja. Aí você paga numa semana, deu tudo negativo, eu sou uma pessoa limpinha. Limpinha. Aí, na outra semana, pode ser que você se contamine.
Aí paga mais 300. É, Não, é terrível. Não, é terrível. é aquele exame que Infelizmente. é aquele é um meme que eu vi. Você paga o exame torcendo para que dê positivo, né? Exatamente. Porque tu E paga bota, e 300 bota na reais. internet. Gente, eu tive Covid. Olha, pra você ter ideia, eu vou contar uma piada interna aqui da UFPE, né? Eu conheço pessoas que andam sem máscara e com um sorriso aqui faz, não, rapaz, mas é porque eu já tive Covid. É uma felicidade tão grande dizer que teve Nossa, Covid. E que por isso tem o direito de andar sem máscara. E você que não teve ou não sabe se teve, fica constrangido e fala assim, puxa vida, que pessoa, que vantagem na vida ter tido Covid já, e eu não. Você se sente inferior, sabe? A gente sim. chegou nesse patamar. Puxa É, vida, é. fulano já teve Covid, eu tô passada. Eu E eu não tive. tive nem para me passar. É tendência agora ter Covid, viu, minha gente? Você teve Covid, minha recomendação, vocês me marquem nos stories de vocês. Teve Covid, bota o exame lá, mostra, olha, eu tive Covid. Entendeu? Porque você tá na moda. Façam isso. É verdade. É a última moda de 2020. Ai, muito bom. Cristiane, a E aí, tem mais gente. alguma coisa? Deixa aqui, eu acho que a gente já conseguiu responder tudo, comentou de tudo que eu tinha pensado. Bom, acho que a gente já pode encaminhar para fechar, né? Acho que a gente falou bastante, foi ótima, foi muito bom o nosso papo. Gostei muito, a gente falou muita coisa legal, muita informação. Acho que deu pro pessoal, assim, que assistiu, entendeu, desmistificar bastante coisa. Aí, pessoal, ainda bem, quero agradecer a todo mundo que viu desde o início, viu um pouco, conseguiu, assim, incorporou, conseguiu entender alguma coisa, alguma informação. Quero te agradecer demais também pelo convite. Isso é uma coisa que eu estou querendo, assim, na página, sair, assim, do Rio de Janeiro, a chegar a Ah, muito muitos legal. estados, divulgar mesmo, porque senão a página fica na minha bolha e não é a ideia. Então, assim, agradeço demais por ter aceitado esse convite e por ter participado também. Foi muito bom, estou muito feliz. Eu E também, Daniel, agradeço muito. Eu acho que a pandemia que a gente está vivendo agora é que uma última coisa que eu posso dizer a vocês é que não comecem a pensar que será que o Brasil vai ter uma segunda onda? Me desculpem falar assim, mas o Brasil não acabou a primeira onda. é, Segunda onda é quando a gente não fica vendo notícia de que novamente morreram 1.000 pessoas por dia. A gente está quase 20 dias dizendo a mesma coisa. 1.000 pessoas, uma média móvel, digamos assim, de 1.000 pessoas morreram por dia. Então, essa primeira onda não acabou. Onda é quando há um decaimento, há um período de tempo sem nada, ou com uma coisa muito pequena, e começa novamente, que é o que os Estados Unidos estão começando a viver agora novamente. Então, assim, é preciso a gente compreender que quando a gente protege o outro. É preciso compreender que ter conhecimento sobre a doença não quer dizer que isso deve gerar pânico em você. Eu acho que o conhecimento ele é libertador, ele nunca aprisiona, ele liberta, né? E a gente tem que ser um propagador de conhecimento, mesmo não sendo da área, tá? Proteger a família, proteger as pessoas que são importantes e proteger aqueles que a gente não conhece, passa muito mais por um conceito de vida social ou vida em sociedade do que ser formado em tal ou qual área, tá? Acho muito importante isso que você falou, Daniel, de você do Rio, tá falando com alguém de Pernambuco, tem o pessoal do Acre aí, tem é. algumas pessoas que eu conheço, né? Inclusive, eu preciso dar um biscoito para Gisele, que ela falou o tempo todo, professora, fale comigo. Gisele, minha filha, eu estou falando com você agora. Esse recado é para você, você tá no meu coração. Só para a bichinha, né, se sentir abraçada. Mas, assim, eu acho que é muito importante isso, essa questão dos nossos sotaques, a questão da gente mostrar que o que a pandemia trouxe foi essa aproximação, essa Sim, parte virtual, essa parte da gente se comunicar. Agora, Daniel, ninguém liga para mim normal mais não, todo mundo faz vídeo.
Sim, O povo só liga com vídeo. sim. Agora, você pode estar descabelado, saindo não sei de onde, e você tem que atender a pessoa, que a pessoa insiste, viu? É um vídeo e insiste. Não sei se está acontecendo isso contigo. Mas as pessoas só querem Tá, se olhar agora por vídeo, tá. não E é? independente da hora. 1 hora da Exatamente, manhã, vídeo. vídeo. E isso eu acho massa. Por que eu acho massa? Porque a gente aprendeu a se Aproxima, se distanciar, acomoda. não é? A gente aprendeu a se distanciar e agora a gente está tendo necessidade de olhar o outro, nem que seja por Sim, vídeo, sim, né? Conversar com o outro, perguntar como é que o outro tá. E o vídeo acabou aproximando novamente. sim, Então, gente, eu espero que vocês realmente tenham entendido. Eu gosto muito, como professora, de diminuir um pouco essa linguagem tecnicista, porque é chato. Quando a pessoa tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e começa a falar, gente, porque o antígeno, o epítopo antigênico, a pessoa fala, é o quê, menino? Aí vai logo para a live de Padre Marcelo, né? Pelo amor de Deus. Pode continuar aqui, não precisa ir para o Whindersson Nunes, não. A gente consegue falar atingindo todos os públicos, né? Eu acho que é importante, quanto mais você sabe, mais acessível você ser. Não sim. virar um Deus, né? Tem gente que vira Deus, É, né? é. Embasado nos Uma, seus títulos. é. Uma E, vez e não é eu por aí. escutei. Eu acho que sua página é muito interessante. Eu não tenho realmente aptidão para ter uma página de imunologia. Eu acho massa, né? Mas eu não tenho. Eu acho que é massa você ter esse tempo e essa aptidão para estar realmente entrando atrás de pessoas que não são aquelas midiáticas, são pessoas que as pessoas nem conhecem direito, né? Sim, Porque aquele biólogo Átila virou uma celebridade, eu achei massa, né? Mas não só existe Átila, existe tantas outras pessoas. Não só existe, sei lá, agora esqueci, não é FAPESP o nome, de São Paulo. A USP. ah, Existem outras universidades. Existem, poxa, Federal do Amazonas. Gente, está desenvolvendo pesquisas incríveis. Minas Gerais. É muito importante, Daniel, que você saia do Sudeste e venha conhecer nessas lives, seja lá o que for, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, do Centro-Oeste. O Brasil é muito centrado em Sudeste e Sul. sim, E sim, existem outras mentes, sabe, pensantes, não sendo contra, mas vamos tentar ressaltar outras partes do país que realmente também estão fazendo pesquisa, também estão envolvidos e que tem muita coisa boa a dizer. Então, assim, eu que agradeço o seu convite e espero realmente ter ajudado. sim. Eu concordo em número, gênero e grau. Quando a minha ideia da live, além de passar o conteúdo, é desmistificar algumas coisas. Primeiro, isso dessa centralização sul-sudeste. E, assim, o meu foco das lives é sempre chamar pessoas novas, professores novos, ou então pós-graduandos, porque tem muita gente que liga conhecimento a pessoas mais velhas. E não é bem por aí. Não é assim. E tá dando certo. Acho que essa é o quinto papo de ciência que eu faço e, assim, tá saindo exatamente do jeito que eu tô planejando. E que venham mais, né? Com certeza. Bom, acho que a gente pode encerrar. Quero te agradecer de novo, agradecer a todo mundo que viu. E, bom, é isso. Também quero Obrigado. agradecer a todos, né? As coisas que a gente leu aqui, os elogios, os incentivos. Estou à disposição. Vocês devem estar vendo o meu Instagram. Fiquem à vontade se quiserem fazer algum tipo de pergunta. Tá tudo em casa, tá tudo tranquilo e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.